é o nome do Senhor. Ao Senhor a honra, a glória e a majestade para todos sempre. Sejam mais uma vez todos bem-vindos no poderoso nome de Jesus. Hoje nós vamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Amém? Hoje nós vamos falar sobre fé. Por que nós iremos falar sobre fé hoje? Porque nos nossos dias atuais, amados, o mundo, o inimigo, ele tende a tirar a nossa fé, tende a nos fazer ter uma fé, mas uma fé natural, uma fé que não produz poder. Uma fé, por exemplo, quando você pega o ônibus, você tem fé que aquele ônibus tem freio, que o motorista vai conseguir parar naquela descida. Você tem aquela fé que ele não vai dormir no volante e não vai bater aquele ônibus, quer dizer, uma fé natural, né? Mas uma fé sobrenatural, a fé que realmente move montanha. O mundo tem tirado dos cristãos. Hoje, muitos cristãos já não têm mais aquela fé, aquela certeza que os crentes do passado tinham. Muitos já não crê mais no arrebatamento. Muitos já não crê mais que é possível andar em santidade e arrependimento. Muitos já não crê mais no Espírito do Senhor sobre a vida, que nos dá o poder através do sangue de Jesus para vencer o pecado. Hoje a maioria dos cristãos são dominados pelo pecado e já não tem fé mais no sangue de Jesus. Não tem fé que o sangue de Jesus nos liberta do pecado e o Espírito Santo nos dá a santidade. Então nós vamos aprender um pouco mais sobre a fé, para que essa fé não morra no meu coração e não morra no seu coração também. Para que essa fé seja aumentada pelo poder de Deus. Assim como uma brasa, quando está apagando, você começa a colocar carvão ou lenha e aquilo vai aumentando e se torna uma fogueira, um fogo fervoroso. Então é assim que tem que ser a nossa fé. Amém? A nossa escritura, a primeira escritura de hoje é Hebreus, capítulo 11, no versículo 1, que diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, amados, se nós formos ver hoje, até mesmo o evangelho pregado nos dias de hoje é um evangelho que já não tem mais a fé antiga, a fé original. Porque hoje você vê que os pregadores, eles querem levar as pessoas a pegar objeto, chavinha, cajadinho, lencinho, sal grosso, objetos. Então isso é uma fé natural, é uma idolatria. Porque esse tipo de fé não é o tipo de fé que a palavra do Senhor nos ensina. Porque nós observamos aqui que a fé verdadeira é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, a partir do momento que você vê alguma coisa e você toca alguma coisa, então isso não é fé. Isso é uma fé, mas uma fé natural. É uma fé humana, carnal. Não é uma fé sobrenatural. Esse tipo de fé não pode fazer nada. Amém? Essa passagem sugere que a fé envolve confiança e convicção em coisas que não pode ser vista ou provadas, de forma a tocável, que se percebe pelo tato, corpórea ou palpável. Então, todas as vezes que esses pastores falsos introduzem objeto, qualquer tipo de objeto, chavinha, cajadinho, o que for, e dá ao povo, então ele está ensinando uma fé carnal, uma fé humana, uma fé que não procede do evangelho verdadeiro do Senhor Jesus. Isso é uma idolatria, é levar as pessoas a idolatrar aquele objeto. Amém? Nós não iremos entrar em detalhes porque não vale nem a pena. Amém, amados? Vamos prosseguir.
Outras passagens importantes incluem em Romanos 10, 17, consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, a fé, amados, é quando você ouve a palavra e você crê naquela promessa. Se o Senhor Jesus disse que Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, então, amados, nós precisamos ter essa fé. Amém? Nós precisamos crer. Então, nós temos que fazer uma análise da nossa vida para ver se aquilo que nós estamos passando não é consequência de algum pecado lá atrás que nós fizemos. Amém? Porque você vê, às vezes a pessoa, ela fuma a vida inteira, depois ela se converte. E quando ela se converte, amados, o Senhor vai abençoá-la, vai curá-la, mas vai ter consequências, porque ela plantou aquilo, então ela pode colher a consequência daquilo que ela fez de mal com o seu próprio corpo. Então você vê que existe vários tipos de enfermidade. Tem enfermidade que a pessoa colhe aquilo que ela plantou lá atrás. Por quê? Porque ela danificou o templo do Espírito Santo. Então ela tem que se arrepender muito mesmo. E ela precisa usar sua fé no nível na qual a misericórdia de Deus venha sobre a vida dela e restaura a vida dela. Amém? Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Então, essa é a fé. Quando você ouve a palavra de Deus, quando você ouve falar que o Messias está vindo, até que grau você crê, até que grau está a sua fé. Porque, amados, muitos cristãos, quando ouvem falar o Messias está vindo, ele já não crê mais, já não tem mais fé. Alguns falam assim, mas a minha vovó também esperava o Messias, ele não veio ainda. Outros dizem assim, mas a igreja de Efésios também esperava. Só que como nós já aprendemos, amados, no céu só entra pelo arrebatamento. Então quer dizer, a igreja de Cristo, que morreu em arrependimento e santidade, eles vão ser os primeiros, como diz a palavra. Quando o Senhor vier nos céus, os mortos em Cristo, aqueles que dormiram em Cristo, aqueles que guardaram a palavra, ressuscitarão primeiro e serão transformados, receberão um corpo de glória. E depois nós, se estivermos vivos nesse dia, então nós também seremos transformados. Então, não foi em vão, amados. Todo aquele que dormiu no Senhor está aguardando o arrebatamento. A diferença entre nós e eles é que eles já estão garantidos, porque eles estão dormindo, agora eles não pecam mais. Nós ainda estamos correndo risco. Não é verdade? Porque nós, amados, somos frágeis. Nós podemos muito bem, sem querer, mentir. Podemos, sem querer, perder a paciência. Então, nós temos que viver em vigilância. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Mas aqueles da época de Paulo, a igreja que Paulo ele pregou, preparou para o Senhor, eles estão garantidos, amados. E nós temos que garantir a nossa entrada no céu também. E através do arrependimento, da santidade, da fé. Amém? Porque essa fé não pode morrer. Porque se o cristão perder a fé, ele não agrada mais a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Como você vai crer naquele que você nunca viu, se você não tiver fé? Você nunca viu Cristo, você nunca viu Deus, você nunca viu a Nova Jerusalém Celestial. Mas aqui está escrito, consequentemente a fé vem por se ouvir a mensagem. Mas você ouviu a mensagem. Você ouviu que o Senhor disse, eis que irei para o céu preparar morada para vocês. Depois eu virei e buscarei vocês. Então isso é a fé. A fé é pelo ouvir a mensagem de Cristo. Amém? Em 2 Coríntios 5, no versículo 7, diz assim, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Então, amados, você imagina se nós fôssemos viver sem a fé? Nós seríamos os mais incrédulos da face da terra. Não é verdade? Seríamos
igual ateu, não ia acreditar em nada. Mas nós não vivemos pela razão, pelo que vemos, mas como diz a palavra, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Amém? Então hoje nós vemos a iniquidade, vemos a maldade, mas nós não vivemos pelo que nós vemos, mas pela fé. A fé no nosso Salvador. Na fé que nós não pertencemos a esse mundo e em breve nós estaremos com Ele para sempre. Amém? E Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9 diz assim: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Amém? Então você vê, nós somos salvos pela graça, ou seja, pelo favor sem merecimento, porque ninguém de nós merecemos nada. Então é pelo favor e misericórdia de Deus, né, mediante a fé. Por quê? Nós temos que crer. Então nós temos que crer nessa graça que o Senhor derramou sobre nós. E isto não vem de nós, ou seja, não foi você que escolheu estar aqui nesse estudo, não foi você que escolheu estar se preparando para a vinda do Messias. Não. Isso vem de Deus. Foi Deus que de alguma forma fez vocês conhecer esse ministério. De alguma forma você veio para esse estudo bíblico. E quem aqui já é mais, está aqui mais tempo, vocês sabem que muitos já passaram por esse estudo e não permaneceram. Não é verdade? Muitas pessoas passaram por aqui, mas nem todos permaneceram. Então, por quê? Porque isso não é a vontade da pessoa, não é a minha vontade estar aqui ou a sua vontade. Isso vem de Deus. É Deus que coloca isso no seu coração, é Deus que te prepara, é Deus que te dá a condição de estar nesse estudo todas as quarta-feiras. Então, vem de Deus, amém? Essas passagens bíblicas ressaltam que a fé é um dom de Deus, vem através da sua palavra e permite que os cristãos vivam de uma maneira que superem as coisas mundanas. Então, amados, é essa fé que nos faz superar as vontades carnais, o nervosismo, a impaciência, a intolerância, as tristezas dessa vida, as enfermidades que possam surgir. Essa fé é que nos dá essa força para que nós não venhamos a moldar aos padrões desse mundo e nem participar dessa vida mundana que nós vemos aí fora. Amém? Que venhamos a ser santos, separados para o Senhor. A fé também é a base para a salvação e para agradar a Deus, conforme expresso em outras escrituras. Então você vê que a fé é a base de tudo. Sem fé, nós não podemos agradar a Deus. Sem fé, é impossível nós chegarmos a Deus, porque como que nós vamos crer no Senhor se nós não vemos com os olhos físicos, mas vemos com os olhos espirituais? Amém? Hebreus 11:3 diz assim: Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Amém? Então, quando você vê a lua, quando você vê o sol, quando você vê as estrelas, quando você vê a natureza, as montanhas, os animais, quando você vê, por exemplo, um ovo, e do ovo forma o pintinho cresce, forma a galinha, forma o galo. Quando você vê que dentro da barriga da mulher, uma sementinha vai se transformando em uma criança, aquela criança vai crescendo e forma um ser humano. Então isso nós cremos que é pelo poder de Deus. Amém? Irmão Fernando, consegue fechar o microfone? Aleluia. Muito obrigado. Hebreus 11:5 diz assim: Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Então você vê que Enoque, ele foi
o primeiro a ser arrebatado, para que nós venhamos a ver que a palavra é real. Ele agradou a Deus, ele andou com Deus e Deus o levou para si. E assim será comigo, será com você, se nós agradarmos a Deus. O arrebatamento está para acontecer e nós iremos subir com o Senhor. Amém? Em Hebreus 11, 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então nós precisamos crer no Senhor. E nós só podemos fazer isso através da fé. Amém? A fé é uma graça apropriada, né? Então a fé é uma graça derramada de Deus para cada um de nós. A fé, ela é um dom celestial. Então nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, aumenta a nossa fé. Senhor, aperfeiçoa a minha fé. Senhor, eu quero ter mais fé ainda. Eu quero crer mais. Eu quero ser mais santo. Eu quero me arrepender mais. Eu quero saber, Senhor, se existir algum pecado oculto, que o Senhor venha revelar ao meu coração, para que eu me arrependa, para que eu venha ser purificado no glorioso sangue de Jesus. E quando nós falhamos, nós precisamos nos arrepender, nos consertar, para que nós possamos então estar se preparando cada dia mais. A nossa salvação, ela é conquistada dia após dia. Por isso a palavra do Senhor diz: se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureça o coração, porque o presente que nós temos da parte de Deus é o hoje. O ontem já passou, o amanhã virá, mas é hoje. Como está a minha vida hoje? Como está a sua vida hoje? Como você já se arrependeu? Você falhou, mas você se arrependeu, se consertou com o Senhor? Você orou hoje? Você buscou o Senhor? Então o hoje é o presente que Deus nos deu. O ontem já passou. Se ontem você orou 10 horas, 3 horas, 1 hora, já passou, amados. E não adianta falar: eu vou orar amanhã. Amanhã você nem sabe se vai estar aqui ainda. Se o Senhor quiser, você estará aqui. Amém? Então, o nosso presente é o hoje. Então, nós temos que tomar cuidado com o hoje. Então, amados, nós precisamos pensar da seguinte maneira: vamos viver um dia de cada vez. Amém? Vamos viver o hoje. Vamos viver o hoje como se fosse o último dia da nossa vida. Como se o Senhor Jesus... Hoje você está aqui no estudo, então daqui a pouco você vai orar, você vai dormir, se você vai acordar novamente, se o Senhor te conceder isso, me conceder. Então quando você acordar, você tem que pensar: hoje é o meu último dia aqui na terra, eu tenho que fazer o meu melhor para o Senhor. Amém? Porque não adianta nós querermos, atropelar as coisas, amados. Não adianta querer se apoiar no passado, porque o passado já passou. E não podemos querer se apoiar no futuro, porque o futuro ainda vai vir. Mas nós temos que viver o hoje. Procurar cada dia fazer o melhor. Viver. E vamos supor, você acordou, então você fala assim: hoje o Senhor vai vir até na hora do almoço. Então até na hora do almoço eu vou fazer o meu melhor. Aí chega na hora do almoço, você fala: agora eu vou viver essa tarde, fazer o meu melhor, essa noite. Amém? E assim, amados, para não se perder, para não ficar preocupado com as coisas da manhã. Se você tem alguma coisa para resolver amanhã, não se preocupa. Faça como o Senhor Jesus diz: não preocupe com o dia de amanhã. Você vai ter que ir no médico amanhã, vai ter que acordar cedo. Não se preocupe, põe o seu despertador para despertar. Se for da vontade de Deus, você vai. Amém? Se não for, se o Senhor voltar essa noite, nós estaremos na glória. Para que se preocupar com as coisas terrenas? Vai ficar tudo aí. Amém? Nós temos que fazer sim as nossas obrigações, mas não se preocupar. Não ficar perdendo noite de sono, preocupado com as coisas. Não, temos que fazer as coisas com tranquilidade, confiando no Senhor. Amém? Então, amados, a fé olha para Deus e diz, como Davi: este Deus é meu, para todo sempre.
Ele será o meu guia até a morte. Então a fé te aproxima de Deus. A fé te faz crer que o Senhor vai te guiar até o último dia que você estará aqui nessa terra, até o dia do arrebatamento. Amém? A fé olha para a coroa imortal e diz: doravante está reservada para mim uma coroa de glória. Então, essa é a fé. Saber que espera por você um corpo glorioso. Espera por você uma coroa de glória. Espera por mim e por você uma recompensa celestial. E isso não é uma ficção, é uma realidade. Mas para isso, a fé tem que estar viva. A fé olha para a justiça de Cristo e diz: esta justiça é minha para me cobrir, para cobrir-nos da justiça do Senhor. A fé olha para a misericórdia de Cristo e diz: esta misericórdia é minha para me perdoar. Aleluias. Amém, amados? Então nós precisamos viver uma fé celestial, uma fé focada na eternidade. Amém? A fé olha para o poder de Cristo e diz: este poder é meu para me sustentar. Então você já não crê mais na sua força. Você crê no poder do Senhor, que é dado por graça a você, para te sustentar, para te fazer vencer o pecado, as adversidades, os problemas humanos, às vezes até uma enfermidade. Crê que o Senhor vai te dar a cura, o livramento, vai te fortalecer, te sustentar. Amém, amados? Você vê quantos não conseguiram passar pela pandemia do Covid. Quantos, amados, morreu com dengue, amados? Pessoas que morreram com dengue. Então, quer dizer, se nós estamos aqui, é porque esse poder de Cristo está nos sustentando. Amém? A fé olha para a sabedoria de Cristo e diz: esta sabedoria é minha para me dirigir. Então é a sabedoria de Cristo que vai nos dirigir, amados, neste mundo tenebroso. A fé olha para o sangue de Cristo e diz: este sangue é meu para me salvar. Amém, amados? Olha para você ver como que a fé nos aproxima de Cristo. Como que a fé nos aproxima da eternidade. Como que a fé, ela nos leva a um grau espiritual elevado. Amém? A fé genuína, a fé original. Agora você vê, a fé humana, a fé carnal, leva somente para as coisas terrenas. Mas a fé sobrenatural nos leva para as coisas celestiais. A fé contém uma espécie de onipotência e capaz de fazer todas as coisas. Então, quando você se enche de fé e quando você encontra essa fé que é um dom de Deus dentro de você, e se a sua fé não está grande, está pequena, está como aquele pavio que está se apagando, então é hora de pedir ao Senhor. Amém? É hora de pedir ao Senhor para aquecer essa fé, fazer essa fé ser fervorosa, derramar o azeite. Se a sua fé está apagando, então é hora de pedir o azeite. E o azeite é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz queimar a fogueira da fé dentro de nós, que faz o candeeiro brilhar. Amém, amados? Então, como a palavra diz, aquele que diz que não tem fé, peça a Deus. Peça a Deus. Ah, eu não tenho sabedoria, peça a Deus. Ah, eu não tenho mansidão, eu sou uma pessoa nervosa, peça mansidão a Deus. Ah, eu não tenho paciência, peça a Deus. Porque todas as coisas, ela vem de Deus. Todas as coisas boas é dom de Deus. E Deus dá gratuitamente, cada um, só basta pedir. Amém, amados? Então, a partir de hoje, amados, vamos deixar essa fé carnal que é ensinada por aí e vamos viver a fé original,
a fé de Cristo, a fé que nos leva para a eternidade, a fé que nos leva a se preparar para o arrebatamento, a fé que nos leva ao verdadeiro arrependimento, à verdadeira santidade, à verdadeira separação deste mundo. Amém, amados? E mais uma vez, eu agradeço a presença de todos.